meu caro internauta, nós estamos aqui, professor Fábio, convidado mais uma vez para estar com vocês nessa reta final do Enem, nessa proposta da Tribuna do Norte, junto com o CDF, cursinho você sabe que é CDF, Enem é CDF, quer passar, vem para cá, e agora com a Tribuna do Norte, trazendo essas aulas para você, que eu tenho certeza que vão ser maravilhosas na hora que você pegar o Enem. Você vai ver o quanto essas aulas fizeram a diferença na sua aprovação, tá certo? A gente vai falar um pouquinho aqui com vocês sobre a prova de inglês, só que eu vou direcionar a minha aula, uma aula bastante curta, para aquele pessoal que não sabe muito inglês. Olha bem, peço desculpas a você que sabe muito inglês, que morou na Inglaterra durante muitos anos, que fez curso de inglês desde que nasceu. Peço desculpas, mas eu estou mais preocupado com aquele aluno que não deu muita atenção ao inglês na vida dele inteira, certo? Estudou inglês em colégio, enrolava, dava aquela estudada para a prova, colava de vez em quando. E agora, né? A gente começa a sentir aquele desespero do Enem começando a chegar. E o que é que a gente pode fazer? Então, a aula de hoje, a dica da aula de hoje é dedicada para você, para ver o que é que você pode fazer para enfrentar o texto do Enem. Primeira conversa com você é a seguinte: não desista. Sempre vai ter alguma coisa no texto de inglês que você sabe traduzir. Muita gente começa a olhar a prova de inglês, começa a olhar o texto e diz assim: não sei de nada, não sei o título, não sei a introdução, vou logo chutar, vou partir para o resto da prova porque essa parte de inglês eu não vou me dar bem. Não faça isso. Sempre vai ter alguma coisa no texto que você conhece, sempre. Por mais que você diga, eu não sei inglês, Fábio, mas tem umas partes do texto que você vai conseguir traduzir sim. Palavras básicas você já conhece, né? Não é possível que você não saiba o que é you, né? Não sabe o que é like, todo mundo sabe, né? E você vai aumentar sua capacidade de tradução com essa aula de hoje, porque eu vou incentivar você a deduzir traduções de palavras. Muita gente fica logo questionando: Fábio, deduzir é inventar, é adivinhar. Se eu fosse adivinhar, eu não estudava, jogava numa mega sena dessa aí qualquer e me dava bem, né? Mas não é bem adivinhar, é usar determinadas técnicas que a própria prova oferece para facilitar na hora de traduzir. Então, na hora que você faz isso, você aumenta a sua capacidade de tradução. E eu vou mostrar na prática, a gente vai mostrar com questão do Enem, do último Enem, para você ver como isso realmente funciona. Você vai deduzir traduções. Deduzir como? A partir de quê? Então você tem 3 pontos aqui que você vai acompanhar no quadro comigo, que você vai utilizar para traduzir palavras que teoricamente você não sabia. Olha o que eu estou falando. Você disse que não sabia nada de inglês, você não dedicou-se muito ao inglês na vida, pegou o Enem, teoricamente está assustado. Eu costumo dizer que a parte de inglês no Enem é a parte mais religiosa da prova, porque a pessoa começa a ler o texto e faz: Ave Maria, ai meu santo não sei o que, ai Jesusinho, né? Não faça isso, siga essas dicas que você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças não, tá certo? Então olha só, deduza traduções. Como? Primeiro, pela semelhança com o português. Não existe texto em inglês que não tenha palavras parecidas com o português. O Enem não é diferente, tá certo? Então você vai ter lá um texto e no meio do texto umas palavrinhas muito parecidas com o português. Eu sei que tem gente doida para perguntar: professor, mas e os falsos cognatos? Para quem não sabe o que é isso, falso cognato é aquela palavra que você olha, fica crente que é uma coisa e ela é outra completamente diferente, tá certo? Para dar um exemplo para você não esquecer o que é falso cognato, Avenida Roberto Freire, 10h30 da noite, 11 da noite mais ou menos, você passeando por ali, você olha para umas determinadas coisas que aparecem à margem da via, né? E você pensa que é uma coisa, está crente que é uma coisa, mas se você for ver, é outra completamente diferente. Isso é o falso cognato, tá certo? Aí você pergunta: Fábio, você está dizendo que eu vá pela semelhança com o português. E se aparecer uma questão com falso cognato? Fique tranquilo. Questão com falso cognato não cai no Enem na prova de inglês. Nunca caiu e nem vai cair nesse Enem agora, tá certo? Então esqueça essa sua preocupação com falso cognato. Quem deve se preocupar com falso cognato é o pessoal que escolheu espanhol. Muita gente vai fazer Enem e pensa assim: eu não sei nada de inglês, também não sei nada de espanhol, mas eu vou escolher espanhol porque é parecido. O elaborador do Enem, ele sabe disso, ele sabe que a pessoa escolheu o espanhol porque é parecido. Então eles colocam as famosas cascas de banana, as questões com falso cognato, para você se dar mal. Em inglês não tem isso, então você vai se aproveitar sim da semelhança com o português. Você vai deduzir algumas palavras também pelo contexto. Às vezes você não sabe a tradução de uma palavra isolada, específica, mas no contexto em que ela está, naquele texto onde ela está situada, você consegue deduzir essa tradução, tá certo?
E também, às vezes, você vai deduzir pela própria questão. A própria questão ou as alternativas vão te dar um norte para você traduzir determinadas palavras. Isso acontece direto desde que o Enem começou e vai acontecer também na prova desse ano que vocês vão enfrentar, certo? Use também para deduzir traduções e até para acertar questões, o seu conhecimento de mundo. O que é conhecimento de mundo? É o conhecimento que você tem sobre o determinado assunto que está sendo tratado lá no texto. Então, se aparecer, por exemplo, numa alternativa do Enem, olha a alternativa doida que eu vou criar aqui. De acordo com o texto, a poluição rural supera a poluição urbana. Olha que doidice, né? Mas pode ser que apareça lá na alternativa. A poluição rural supera a poluição urbana. Se você marcar uma alternativa dessa, não é porque você não sabe inglês, não. É porque você não prestou atenção naquilo que a alternativa está dizendo. O que é que a alternativa diz? Que tem mais fumaça no campo que na cidade. É ou não é? A poluição rural supera a poluição urbana. Isso vai contra o seu conhecimento de mundo, vai contra o conhecimento que você tem sobre o assunto. Então você vai descartar uma alternativa como essa. Vamos falar uma do Enem, não é do Enem no ano passado, é do Enem no retrasado, né? Olha só, apareceu essa alternativa aqui, era um texto sobre petróleo. Vocês sabem que petróleo é um assunto que sempre está na moda, que aparece demais nas provas do Enem, né? Então apareceu também na prova de inglês. Petróleo, produção de gás, esse é um assunto que está muito em evidência na mídia, em todo lugar, né? Pré-sal e tudo mais. Então apareceu lá uma questão sobre petróleo e uma alternativa tinha isso. A construção de refinarias de petróleo é garantia de desenvolvimento econômico. Vou ler de novo, porque eu sei que vocês estão desatentos. Acorda aí, quem estiver dormindo, acorde, tira a remela do olho, quem estiver dormindo, bora lá. A construção de refinarias de petróleo é garantia de desenvolvimento econômico. O que é que essa alternativa está dizendo? A alternativa está dizendo o seguinte: para você ter desenvolvimento econômico, para que um país seja desenvolvido, economicamente falando, basta ele fazer o quê? Construir refinaria. É isso que a alternativa do Enem dizia. Ela dizia o seguinte: a construção de refinaria de petróleo é garantia de desenvolvimento econômico. Ou seja, basta você construir refinaria que você vai ser um país desenvolvido. Isso está de acordo com o que você sabe sobre o assunto. Se você parar para refletir, basta que o país comece a construir refinaria. Quer dizer, para o Brasil se tornar um país desenvolvido, é só construir uma refinaria aqui, outra ali, e já vai ser desenvolvido. Então, é uma alternativa que, se você prestar atenção, você já elimina pelo seu conhecimento de mundo, tá certo? Vamos dar uma olhada agora no último Enem, última prova do Enem. Olha só, tinha um texto lá que começava com essa frase. Isso é para você que diz que não sabe inglês. Você diz assim, eu não sei nada de inglês. Tá ótimo, a questão é para você aqui, tá certo? Olha só, você olha para a frase e já identifica uma tradução fácil. Ó, The United Nations. Você vai, as ou us ou u, né? Que você sabe que isso é u ou a, o artigo. United Nations, Nações Unidas. Só pode ser, né? As Nações Unidas. Para quem não lembra, quando falar em Nações Unidas, você lembra? A ONU, né? Você pensa logo na ONU. Então, as Nações Unidas, aliança. Aí você faz o quê? A Aliança das Nações Unidas. As Nações Unidas, aliança. Então, a Aliança das Nações Unidas de civilização, ou seja, essa é a sua tradução. As Nações Unidas, Aliança, Civilização. Aí você ajeita, né? A civilização de Aliança das Nações Unidas, aí aparece uma sigla, UNAOC. Então você já sabe que isso deve ser um órgão, né? Um instituto qualquer, uma organização qualquer. O que é essa organização? Ela é uma organização das Nações Unidas. É a organização, na sua tradução, ó, de aliança de civilização ou de civilização aliada. Aí é com você, não tem problema. Você já sabe que é uma organização qualquer da ONU, né? Das Nações Unidas. Ó, esse todo mundo sabe que é ou está. Então, essa organização está launching. Dá uma vontade danada de você dizer que ela está o quê? Lanchando. Né? Você não disse que era só usar a palavra parecida com portuguesa? A organização está lanchando. Mas uma organização está lanchando, você já desconfia um pouquinho que a tradução de launching não vai ser lanchando. Aí você olha a sequência. Está lanchando uma campanha. Está na cara que é uma o quê? Campanha. Então você já percebeu que isso aqui não é lanchar. A organização não pode estar lançando uma campanha. Ela está o quê? Lançando uma campanha. Essa era a primeira frase do texto. Então você já sabe que o texto todinho vai falar sobre uma campanha que está sendo lançada por essa organização aqui, o UNAOC, certo? A organização aí das Nações Unidas.
Então, já dá uma ideia do que vai ser falado do texto. Uma campanha lançada por esse órgão. Uma campanha para quê? Não importa. Para a questão do Enem, você vai ver que não importa. Era uma campanha sobre diversidade. Você tinha que aprender sobre outras culturas, passar a sua cultura para outros povos, entender que existem pessoas diferentes no mundo inteiro, tá certo? A questão era, o texto era sobre diversidade, mas isso não importa para você resolver a questão do Enem, tá certo? Você precisava traduzir o texto todo? Também não. Você vai perceber que a prova de inglês não é muito diferente das outras provas do Enem, não. Eles colocam os textos grandes, mas a questão é tirada praticamente de um parágrafo daquele texto. Então, às vezes a pessoa se enrola no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro. Não desista, continue. Se você traduz o quarto, geralmente a questão vai ser tirada desse parágrafo mais fácil. Por que eu estou dizendo que parece com as outras provas? Porque vocês lembram, né? Prova de geografia, prova de história, questão de geografia, questão de história do Enem. É um texto desse tamanho, né? Aí você pega lá, lê o texto com toda a atenção do mundo, pensando que a resposta à pergunta que vai ser feita está naquele texto, quando a gente sabe que não é, né? Ali estão só situando o posicionamento em relação a um determinado momento histórico para poder fazer a questão. Então, é para cansar também, né? Aqui, abrindo parênteses, eles fazem aquilo também para você cansar. O cansaço faz parte da prova do Enem. Saber trabalhar com essa parte do cansaço, saber trabalhar com questões grandes e textos grandes, faz com que você se dê bem na prova também. Em inglês não é diferente. Então está lá um texto imenso, você sai traduzindo, não precisava traduzir tudo, mas você tinha que saber isso. Você tinha que saber que era uma campanha desse órgão que estava sendo lançado, tá certo? Aí eles dizem várias coisas que você tem que fazer lá durante essa campanha. Uma delas que aparece é isso aqui, ó. Não tem como você não conseguir traduzir essa frase. Eu tirei como exemplo, mas tem várias. São várias frases lá de coisas que você deve fazer para entrar nesse clima de diversidade, tá certo? Uma delas é, ó, visite. Tá na cara que é o quê? Visitar, né? Visite uma arte exhibit. Só pode ser o quê? Uma exibição de arte. Então, visite uma exibição de arte ou um museum. Museu. Só pode ser o quê? Museu. Então, visite uma exibição de arte ou museu dedicada a other cultures, dedicada a culturas. A palavra difícil talvez fosse essa. Então, uma dica que ele dava para você entrar nesse clima de diversidade é você visitar uma exibição de arte ou um museu dedicado a outras culturas. Eu separei esse trecho só para mostrar que dá para você traduzir alguma coisa assim no Enem, no texto do Enem. Aí tinha lá vários tópicos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, para você traduzir lá no texto. O que era que importava? Importava você saber a tradução do texto todo ou saber traduzir todos os tópicos? Não. Por quê? Porque a questão era só sobre o tópico número 4. A questão versava exatamente sobre o tópico número 4. Eles perguntavam na questão, assim, o enunciado é mais ou menos assim: identifique uma alternativa em que você tenha uma transmissão de cultura sua para alguém e você recebendo de alguém para você, tá certo? Depois essa prova está aí na internet, você pode acessar, você pode dar uma olhada como era a prova completa e você vai ver que a questão era exatamente essa. Você tinha que identificar uma dessas alternativas de A a E, que alguém passava a cultura para alguém e recebia de volta. E de onde é que você tirava isso, Fábio? Ó, a questão era assim: analise o tópico número 4, veja, o texto era cheio de tópicos, 1, 2, 3 e 4. E analise o tópico número 4 e identifique uma ação nas alternativas que seja exatamente o que está dito no tópico 4. E o tópico 4 dizia isso: ó, spread, você podia não saber inglês, ó, spread your, é seu ou sua, você não sabia o que era on, né? Aí você pulava, você vai fazer alguma coisa com a sua cultura, ó, com a sua cultura, faça não sei o que com a sua cultura, around the world, no mundo, pelo mundo, isso aqui todo mundo sabe que é o mundo, né? E taranã, que você não sabia o que era também, daqui a pouco eu digo, não se preocupe não, tá? E taranã, sobre outras culturas. Ou seja, eles queriam uma dessas opções, que você tivesse fazendo uma coisa com a sua cultura e tivesse trazendo para você outras culturas. Ou seja, há uma troca. Você passa a sua cultura para alguém e recebe a cultura de outra pessoa para você, tá certo? Ele pediu para você identificar isso nas alternativas de A a E.
para não ficar sem a tradução correta, porque fica feio, né? É uma aula de inglês, a gente precisa traduzir os textos também, né? As palavrinhas. Então, spread é o verbo espalhar. Então, era espalhe, prolifere, se você quiser falar bonito, né? Espalhe sua own culture, sua própria cultura. Espalhe sua própria cultura pelo mundo, around the world, ao pé da letra, ao redor do mundo, mas ninguém fala assim. Espalhe sua própria cultura pelo mundo e learn. Learn é o verbo aprender. E aprenda sobre outras culturas. Aí vem a questão de você analisar as alternativas com a mesma atenção que você analisou o texto. Porque tem gente que quando está lendo o texto em inglês, o olho nem pisca, aquela coisa. Aí quando vai para as alternativas que está em português, desembesta. Não, você tinha que ler com atenção para ver qual é a alternativa que está acontecendo isso. Tem você transmitindo sua cultura e recebendo a cultura dos outros ao mesmo tempo. Bora lá? Ó, letra A. Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma apresentação do Dia da Consciência Negra. Foi o que aconteceu. Você aprendeu alguma coisa de uma cultura diferente da sua. E você passou alguma coisa da sua cultura para as outras pessoas, não tem na letra A. Na letra A tem dizendo só que você aprendeu a jogar capoeira e acabou-se. A cultura veio de alguém para você, mas você não passou nada. B. Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade. Curti bastante. Ora, você assistiu a uma reportagem sobre diversidade. O fato de você assistir, você pode ter aprendido alguma coisa, mas você passou alguma coisa da sua cultura assistindo de maneira nenhuma, certo? Na C. Eu me inscrevi no programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras formas de ser. Então, olha só, o cara se inscreveu num programa e o objetivo desse programa é mostrar o que tem de bom no país dele, ou seja, mostrar a cultura do país dele para outras pessoas e conhecer outras formas de ser, ou seja, aprender sobre culturas diferentes. Teoricamente, a letra C é a resposta correta. Mas vamos dar uma olhada nas outras, só para descartar? Ó. D. Curto muito bater papo na internet. Meus amigos me ajudam a aperfeiçoar a minha língua estrangeira. Ora, você pode até estar aprendendo uma língua estrangeira, está aprendendo inglês, está aprendendo alemão, está aprendendo espanhol, seja o que for. Você está aprendendo na internet, mas ele não diz aí que ele está ensinando a língua dele para outros. Então está só captando, não está passando nada da cultura dele para ninguém. E a letra E. Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para alguns amigos da sala. Ele aprendeu um pouquinho da cultura árabe, mas ele não passou nada da cultura dele. Ele apenas reproduziu os dados culinários que ele tinha aprendido da cultura árabe e fez a festa. Então a única alternativa que tinha a ver com isso aqui, que tinha a ver com você espalhar a sua cultura e aprender sobre outras culturas, era a alternativa letra C, que falava que você se inscreveu num programa para mostrar o que tem de bom no seu país e conhecer outras formas de ser. Então, é mostrar para você, o objetivo dessa aula é só esse, é mostrar, primeiro, não tenha medo do texto, sempre vai ter alguma coisa no meio dele que você consegue traduzir. Segundo, observe as palavras parecidas com o português, deduza através dessas palavras, deduza também pelo contexto e, sobretudo, fique de olho na questão, de olho nas alternativas. Elas também podem ajudar você, mesmo que você não saiba muito inglês. Alternativas que já vêm mortas, ou seja, que já nasceram eliminadas, você já tem que descartar. Alternativas que vão contra o seu conhecimento de mundo, você tem que descartar também. Então, é ficar de olho nessa dica que ela vai valer ouro na hora da prova do Enem, tá certo? Beijão para todos vocês, foi muito legal estar com vocês aqui. Tenho certeza que além de aprender um pouco de inglês, vocês também limparam a vista, né? Porque um visual desse não é todo dia que vocês veem na internet, não. Inclusive aqui no estúdio de gravação, as meninas tentando me agarrar o tempo todo, essa coisa do assédio, tem que ter segurança nas próximas aulas que eu vier fazer aqui, tá certo? Prometo também que virei com menos roupa, porque eu sei que a audiência vai lá para cima, os acessos ao site aí da Tribuna vão estourar, né? Vai congestionar a internet. Beijão para todo mundo, boa sorte no Enem, fica com o CDF, fica com a Tribuna do Norte, você está na melhor preparação do Enem que existe no Brasil.